Todo processo, ele tem etapas. Então, muitas vezes você vai passar por uma etapa que vai ser mais difícil, nos momentos que você vai querer desistir, mas que você precisa persistir para que depois você tenha um resultado que seja bom. De por que você faz cada uma daquelas coisas, o dia que você não acordar tão disposto para fazer, que vai ser muito mais fácil de você simplesmente não fazer, com o tempo você começar a deixar aquele hábito de lado. Enquanto eu me arrumava, eu tava me maquiando aí pra academia, e aí eu lembrei de várias vezes que eu já ouvi aqui em casa, e até mesmo de, às vezes, eu parar e pensar que alguém assistindo a um story ou a um vídeo em que eu esteja me maquiando deve pensar, nossa, mas por que ela tá passando maquiagem pra academia? Eu nunca fui de gostar de passar maquiagem pra academia. Inclusive, até alguns meses atrás, eu ia sem maquiagem, mesmo tendo algumas marcas de espinha, mesmo tendo algumas espinhas ativas ainda. E aí eu conseguia isso. Só que aí foi um processo, assim, da acne que foi piorando muito. Porque há muito tempo já me incomoda. De eu já ter feito alguns tratamentos, mas tratamentos, assim, tópicos, tratamentos locais, com pomada, com creme. Até que eu fui em uma dermatologista há algumas semanas e ela falou, o seu caso vai ter que ser o Roacutan. Eu já vi muitas pessoas, conheço muitas pessoas que já usaram o Roacutan. E eu sei que é um medicamento muito forte, eu sei que é um tratamento que ele é mais agressivo, porque você tem muitas restrições, assim, de que você pode consumir para não sobrecarregar ainda mais o fígado e saber que sua pele vai passar por um processo ali de piora antes de melhorar. E isso traz muitas outras reflexões. Eu acho engraçado que quando eu começo, não sei se todo mundo é assim, mas quando eu começo a pensar em um assunto, começo a ter alguma reflexão, começam a vir outras reflexões por conta de algum pensamento que eu tive. E aí, sobre essa questão do Roacutan, desse processo, que é um processo que ele é chatinho, vem o pensamento de você saber que todo o processo ele tem etapas. Então, muitas vezes você vai passar por uma etapa que vai ser mais difícil, que vai ser mais ali desafiadora, que vai trazer alguns momentos que você vai querer desistir, mas que você precisa persistir para que depois você tenha um resultado que seja bom. É uma coisa que eu já estou trabalhando em mim há um tempo, desde quando eu saí da consulta, de eu saber que, nossa, eu vou provavelmente passar o final de ano, nas festas de final de ano, com a pele que já vai estar assim, passando pela fase ruim antes de melhorar. Mas eu não quero esperar, eu vou deixar só pra quando passar as festas de final de ano, porque, tipo assim, são só algumas noites, sabe? E, tipo, eu não vou atrasar algo que eu quero muito tratar, porque, assim, volta aquele papo do primeiro vídeo, do vídeo passado, se você não assistiu, vai lá assistir. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo de você não ficar esperando o momento perfeito, porque imagina, não, vai ter festa de final de ano agora, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter confraternização, e eu não quero estar com a pele feia, porque as pessoas vão ficar me julgando, tipo, não faz sentido, sabe? Eu ficar adiando uma coisa por conta do que as outras pessoas vão achar, pra não estar feia assim, no meu entendimento, na minha cabeça, porque as pessoas provavelmente não vão estar nem aí. São muitas reflexões que, à medida que for avançando nesse processo, da acne especificamente, eu venho trazendo aqui, porque eu acho que são pontos que mexem em questões que afetam a nossa segurança, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Todo mundo passa por isso. Por mais que umas pessoas consigam lidar mais facilmente, como eu hoje consigo ver, que em muitos assuntos eu consigo lidar mais facilmente, por mais que eu passe por esses pensamentos disfuncionais, não significa que eu não tenha problema, não significa que eu não passe por isso, mas muitos assuntos eu consigo enxergar aquilo, fazer aquele momento, não, vamos analisar aqui e conseguir enfrentar essa situação. E isso tudo foram coisas que eu aprendi em terapia, não foi algo assim que veio do céu e caiu na minha cabeça, não. Muita leitura, eu sempre gostei muito de livros de tanto autoajuda como desenvolvimento pessoal. Desde criança, eu lembro de quando eu ia na livraria, eu nunca ia muito para os livros de literatura, os livros que eram mais famosos na época, de histórias, de romance. Eu sempre ia, olhava, mas eu sempre gostava muito de ir para a seção de livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. E eu lembro, inclusive, de várias vezes eu me ficar olhando assim, tipo, me achando muito estranha, porque eu com 10, 12, 14 anos, em vez de estar procurando um livro de romance, que todas as meninas estavam lendo na época, estava procurando livro de autoajuda. Achei engraçado que essa noite eu dormi tão bem, e aí eu olhei no relógio, não sei se vai dar pra ver, mas assim, não é que é algo 100% fiel e tal, mas sempre bate muito em mim. Quando eu durmo mal, eu sei que a pontuação aqui vai dar baixa, e essa noite deu simplesmente 99, e eu fiquei tipo, uau, e eu senti que eu dormi bem. O que eu fiz de diferente? Não fiz nada diferente, eu dormi no mesmo horário de sempre, nem foi tão cedo assim. Tomei os suplementos que eu tomo o magnésio, é esse aqui, Magnésio Plus,
que ele é um mix de vários tipos de magnésio, porque o magnésio ele tem vários tipos e dependendo de qual tipo é esse magnésio, ele vai ter uma função mais específica. Então tem magnésios que vão ter tipos que vão ajudar mais na função cognitiva, tem outros que ajudam mais na função intestinal, porque ajuda na questão da motilidade intestinal. Tem outros que ajudam no sono, porque ajuda mais no relaxamento. Então, como ele tem esse mix, ele ajuda muito em vários desses sentidos. Mas eu senti que desde quando eu comecei a usar, ele tá acabando já, inclusive, ele me ajudou muito, melhorou muito o meu sono. E além disso, eu comecei a usar tapa-olho para dormir, aquele protetor auricular, que geralmente usa em indústria, em avião. Eu tava com um sono muito leve. E eu senti, a minha rua é muito barulhenta, inclusive de madrugada. E aí eu senti que desde quando eu comecei a dormir com ele, meu sono melhorou muito, porque eu simplesmente apagava. Terminei de fazer o devocional aqui agora. Tô até com as coisas ainda aqui na mesa, só dando um contexto. Eu gosto muito de fazer devocional logo cedo, quando eu acordo antes de ir pra academia, mas eu não tô conseguindo acordar muito cedo, tô dormindo mais tarde e por isso acaba que as manhãs antes de ir pra academia tá sendo mais corrida. Eu tô demorando mais tempo porque eu tô escrevendo, tô anotando as coisas, tô fazendo tudo assim bem bonitinho aqui. Se eu começasse a fazer, acabaria que aquilo lá entraria naquele ponto de eu fazer tudo correndo, só para poder dizer que fiz, só para poder dizer que comecei o meu dia fazendo devocional, ou de não conseguir terminar, acabar parando, porque eu fico esperando meu namorado passar aqui, então muitas vezes poderia acontecer de eu não conseguir terminar, ou ter que ir sozinha depois. E aí, por isso, eu comecei a fazer depois. Eu chego em casa, tomo meu banho, tomo meu café, faço minhas coisas, e aí eu sento, e aí eu tiro um momento ali de realmente estar presente, de fazer. Porque se a gente realmente refletir, o que Deus quer da gente é ter esse momento de comunhão, com presença, de você estar ali realmente presente naquele momento, para você ter esse momento desse relacionamento com Ele. Não de você cumprir algo só para poder dizer que fez, para poder depois chegar na agenda e dar o check e dizer que você fez de manhã cedo logo, mas fazer correndo para poder cumprir. Essa é a reflexão que vem muito forte assim na minha mente, de você fazer as coisas com presença, com a intenção. E isso você pode extrapolar para qualquer coisa. Se você tem um hábito, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, faça aquilo realmente porque tem um objetivo maior, tem um porquê. Não porque você precisa dar o check e marcar na agenda que você fez. Além de realmente fazer com que aquele hábito, aquele objetivo tenha um propósito, tenha um objetivo maior, você acaba tendo mais motivação para cumprir aquilo. Porque quando você apenas tem uma lista de hábitos, uma lista de tarefas que você precisa cumprir e você não tem ali a reflexão, você não parou para pensar de por que você faz cada uma daquelas coisas, você acaba fazendo por fazer. E no dia que você não acordar tão disposta para fazer, que você não tiver com tanta vontade, vai ser muito mais fácil de você simplesmente não fazer e de, com o tempo, você começar a deixar aquele hábito de lado. Mas quando você tem ali por trás, você sabe o motivo real, você sabe por que aquilo é importante de você fazer, mesmo nesses dias que você acordar indisposto, sem vontade, com preguiça, você vai fazer. Porque você vai ter essa disciplina de saber que você fazer aquilo é importante para que você tenha o benefício, o resultado, o objetivo A, B e C. Essa ideia de, eu preciso colocar o devocional como a primeira coisa do meu dia. Não, o importante é você fazer, é você ter esse momento ali, mas que seja um momento para você fazer realmente com presença. Porque é muito melhor você ter um momento que não seja logo no começo do dia, mas você ter um momento para você se dedicar, você se concentrar e você colocar toda a sua presença ali, do que você simplesmente dizer que, já que eu não consegui fazer quando eu acordei, então hoje eu não vou fazer. E isso acaba se repetindo ao longo dos dias. Isso acaba te afastando cada vez mais, acaba enfraquecendo cada vez mais esse relacionamento que deveria ser fortalecido diariamente. Como eu falei, o que Deus espera da gente não é perfeição, não é performance, não é pressa, e sim a presença, a intenção. Você colocar o seu coração ali naquele momento e você se doar, dedicar realmente aquele momento para ler, para estudar, para orar. Eu queria terminar esse vídeo trazendo uma indicação de um livro que eu comprei esse mês,
um livro físico, porque já tinha muito tempo que eu não comprava livro físico, sempre pegando um livro para ler no Kindle, mas estava sentindo muita falta de comprar mesmo e ler ele. E aí eu fui na livraria, comprei esse aqui da Mel Robbins, que eu vou deixar para lá. Comprei ele sem nenhuma intenção de ser ele. Eu cheguei com a outra lista e não tinha os livros que eu estava procurando. Só que aí eu vi esse aqui e como eu já tinha ouvido falar dela, já tinha ouvido falar dessa teoria, tenho pessoas que eu conheço que estão lendo esse livro, eu via as pessoas compartilhando trechos do livro, eu fiquei muito curiosa. E aí, quando eu folheei o livro na livraria, eu falei, não, vai ser esse. Inclusive, depois eu descobri que tem um outro livro dela aqui em casa, que é de uma outra teoria que ela fala nesse livro, que já tá aqui para ler em seguida. Esse livro, eu tô bem no comecinho dele ainda, mas assim, ele já tem mudado tanto a minha mente, tanto a forma de refletir e pensar sobre as coisas, porque o que é essa teoria? Eu vou fazer um vídeo bem específico sobre ele, mas só de uma forma geral, bem resumida. Você simplesmente aprender a dizer realmente deixa pra lá para as coisas que a gente muitas vezes tende a querer controlar tudo. É natural do ser humano querer ter controle sobre as situações, porque quando a gente tem controle, quando a gente controla algo, a gente tem segurança sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, porque a gente sabe exatamente o que é que vai acontecer, o que vem em seguida, como é que aquela pessoa vai reagir. Esse controle traz essa segurança pra gente. Só que a gente não tem como controlar os outros. A gente não tem como controlar o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai fazer, o comportamento que ela vai ter. Querer ter esse controle sempre só nos faz mal, só nos desgasta, nos gera estresse, porque a gente fica sempre naquela tentativa, naquela luta árdua de querer controlar tudo e todos. Nem sempre vai ser assim, nem sempre vai dar certo. E mesmo que dê certo, você sempre vai estar nessa luta para manter esse controle. Isso gera muito desgaste, isso só dá para o outro ou para a situação o poder de nos afetar. Situações que muitas vezes geram ali o estresse, que a gente fica ali sempre com pressa, querendo ser resolvido logo, mas que por a gente ficar estressado, o prejuízo vem só para a gente, porque muitas vezes a situação não vai mudar. Se a gente estiver no mercado, por exemplo, e ficar irritado porque está demorando demais, não vai fazer o caixa andar mais rápido. Só vai fazer com que a gente fique mais estressado e possivelmente vai estragar todo o nosso dia. Porque situações que desagradam, situações que estressam, situações que irritam, vão acontecer sempre. Infelizmente, a gente não está imune a isso. Por quê? As pessoas têm pensamentos, têm opiniões diferentes. Então, às vezes, uma outra pessoa tem uma opinião diferente da sua, e isso é o suficiente para te gerar um estresse de você querer controlar ou de você querer fazer com que o outro pense e haja igual a você ou da forma que você espera. Porque a lição que fica não é o que acontece, a situação ou a pessoa que importa, mas sim a forma como você vai reagir àquela situação, como é que você vai reagir àquela pessoa, o que você pode controlar nessa situação, que é como você vai agir. E eu vou trazer mais coisas sobre esse livro, com certeza, porque assim, tem muito insight. Eu vou até deixar o link dele na descrição, para quem quiser comprar também, quem quiser ver, porque vale muito a pena. Assim, é um manual, né? E eu tenho certeza que esse aqui também vai ser minha próxima leitura. Vou deixar o link dos vídeos anteriores do desafio, caso você não tenha assistido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para que você não perca os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.